Olá, meu amigo. Pastor Wesley aqui. Obrigado por assistir uma palavra clara. Estamos falando, aprendendo, através da palavra de Deus, como evitar a ruína. Muitas vezes, em nossas vidas, teremos oportunidades de como vamos responder à correção, como responderemos ao castigo, à disciplina, especialmente na vida espiritual. Se nós desejamos algo, se nós começamos a viver de uma forma que não agrada a Deus e Deus chama a nossa atenção, qual seria a nossa resposta a Ele? A palavra dEle. Há muitos lugares onde você pode ir hoje, que você vai ouvir uma mensagem que agrada a você. Você vai receber uma palavra que é agradável a você, mas isso não automaticamente significa que coincide com a palavra eterna e verdadeira de Deus. Às vezes a Bíblia não se importa com o que nós gostamos ou queremos ou sonhamos. A Bíblia vai dizer, esse é o caminho, anda naquele. Às vezes a verdade não é conveniente. Às vezes a verdade no momento curto, no prazo curto, não é tão prazeroso como a nossa concupiscência, o que ela nos oferece. Mas ao prazo longo, a verdade sempre é melhor. Como responderemos se Deus nos repreendeu? Qual seria a nossa reação? Deus dizendo, pare com isso. Isso não me agrada. Se você continuar, vou te castigar. Você sofrerá as consequências do teu pecado. Como agiremos a uma palavra assim? Vemos e comparamos a resposta de algumas pessoas na palavra de Deus. Já temos visto como o povo ao redor de Noé, como eles ignoraram um aviso do julgamento vindouro. E como a cidade de Nínive, cheia de perversidade, violência, abominação, crueldade, mas eles ouvindo a palavra do julgamento, eles se arrependeram, genuinamente. E Deus os perdoou. Ele adiou a ira e o julgamento dele. Vimos outros exemplos também, tipo Faraó e Nabucodonosor, dois reis, homens ricos, os mais poderosos no mundo naquele momento, e eles com direito de fazer, entre aspas, humanamente falando, o que eles queriam. E ninguém ia dizer para eles, não. Deus chegou, o homem de Deus chegou até os dois, chamando a atenção deles, e Faraó disse, quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? Não quero saber nada. Mas o Nabucodonosor, ao final de 7 anos, andando e vivendo como animal, ele disse, agora eu entendo. O Deus de Daniel, ele é soberano sobre tudo. É ele que exalta e baixa a pessoa. E ele se humilhou. Qual seria a sua resposta ao poder, ao julgamento, à repreensão pela palavra de Deus? Como você agiria? Vemos outro exemplo, na nação de Israel, tem vários exemplos que poderíamos pegar, mas vamos pegar só 2 agora. O rei mais famoso, mais conhecido da nação de Israel, quando a nação estava unida, Davi. O rei Davi, quem matou Golias, quem guerreou em muitos lugares e por todos os lados, Deus abençoando, protegendo, dando a vitória, concedendo a vitória a ele ampliando o território de Israel e enriquecendo o país e levando e motivando o povo de buscar a Deus e tudo isso. Mas Davi não era um homem perfeito. É conhecido por muitas pessoas a infama dele, de como ele pecou com Batseba e como ele mandou matar o Urias, o marido dela, para tomar ela como esposa dele, depois de descobrir que ela estava grávida. E Davi tentou cobrir o pecado dele. Ele tentou esconder o pecado para que ninguém ficaria ciente, para que ninguém soubesse, para que ele poderia continuar como sempre. Mas Deus, como sempre, ele vê tudo. Ele viu o que Davi estava fazendo. Ele viu o pecado. E depois ele mandou um profeta a cobrar Davi. E Davi, nós temos o Salmo 51, muito conhecido por várias pessoas. O salmo que Davi escreveu quando ele confessou o pecado. Quando ele admitiu que ele estava errado.
e pediu o perdão de Deus. Pediu a Deus criar nele um coração puro novamente para restaurar a alegria, o gozo da salvação que ele tinha perdido por causa daquele pecado que ele afastou, que se afastou de Deus, que afastou ele de Deus. E aí Davi, sendo cobrado por Deus, ele disse: o Senhor tem razão. Perdoa-me, Senhor. E ele buscou perdão, ele buscou reconciliação, ele orou e confessou, e Deus o perdoou. Na hora que o profeta chegou lá e cobrou ele, Davi se arrependeu, e na hora o profeta falou para ele: Deus já perdoou teu pecado. Davi, mesmo que lembramos o grande erro dele, todo mundo, até a própria palavra de Deus, considera ele um homem com o coração para as coisas de Deus. Porque ele era perfeito? Não. Porque ele nunca pecou grandemente? Não. Porque ele não cometeu aquelas coisas de vergonha como adultério e homicídio e cobiça e avareza e concupiscência? Não. Isso faz parte da fama de Davi. Mas Deus considerou ele um homem de Deus por como ele procurou a reconciliação. Por como ele confessou, como ele concordou com Deus: o Senhor tem razão. Eu não tenho desculpa pelas minhas ações. Errei grandemente. Perdoa-me, lava-me, purifica-me. Mas aí, tem outros que, sendo cobrados, não responderam. No 1 Reis 14, por causa de Salomão e a idolatria dele, e ele não se arrependeu até era tarde demais, não reconhecendo o erro dele, Deus, Jeová, disse a Salomão: eu vou arrancar uma grande parte da nação da tua mão. Por amor ao teu pai, Davi, não a você, mas por amor a teu pai, eu vou preservar um remanente. 2 tribos, que seria a nação de Judá. Os outros 10 tribos, eu vou dar na mão de outro. Na época era Jeroboão. Jeroboão, sendo um servo de Salomão, depois ele fugiu, mas quando Salomão morreu, ele voltou, e ele começou a liderar o povo, ser uma influência. E Deus entregou 10 tribos na mão dele para ele reinar sobre essa nação dividida. Ele ia reinar sobre o reino do norte. O reino do norte ia ficar com Jeroboão e o reino do sul, Judá, ia ficar com Roboão, filho de Salomão. Mas Jeroboão, mesmo que ele recebeu aquela benção, aquela oportunidade, aquela grande responsabilidade, ele recebeu da mão do Senhor de Israel. Foi Deus que o abençoou. Ele não brigou, ele não guerreou, não houve uma batalha, não houve guerra civil naquele momento. Deus só entregou na mão dele. E do princípio do reinado dele, começou a levar o povo para outro caminho. Caminho de idolatria. Ele não se arrependeu. Deus mandou um profeta para cobrar a ele, e ele mandou o povo tentar pegar aquele profeta. Ele rejeitou a mensagem de repreensão. Ele rejeitou a mensagem de condenação do pecado nacional. Mandou o povo, mandou os soldados pegar aquele profeta, e a mão dele se secou, não poderia usar. Daí ele pediu o profeta restaurar a mão dele, mas ele não se arrependeu do pecado. O profeta foi embora, e Jeroboão, o que ele fez com aquela correção, o que ele fez com aquele castigo, o que ele fez com aquela profecia sobre a destruição se não arrependesse, ele continuou no mesmo caminho. Depois ele esposa, tinha filho. Olha, 1 Reis 14, isso é o que Deus falou sobre o fim de Jeroboão e a casa dele. Versículo 14. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu, há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus ídolos, provocando o Senhor
a ira e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Jeroboão recebeu um reino pela graça de Deus, foi a bondade de Deus. E ele, desde o princípio, levou o povo ao caminho de idolatria, desviou eles do caminho reto do Senhor. E aí, Deus mandou o profeta e Jeroboão ficou chateado com o profeta. Depois, o bebê que nasceu, o filho dele nasceu e estava doente, mandou sua esposa falar com o profeta de novo e o profeta falou para ele: Deus vai arrancar o povo todo dessa boa terra. Deus vai levantar um rei que vai destruir a tua casa. Agora, pense comigo. E preste atenção nisso, por favor. Jeroboão pecou. Davi pecou? Houve pecado, vamos dizer assim, pesado, forte na vida de Davi? Claro que sim. Davi pecou grandemente. Os filhos de Davi pecaram? Sim. O reino se dividiu, o reino de Israel se dividiu justamente por causa do pecado, da idolatria de Salomão. Mas Deus sempre disse, eu vou dar esse lugar, eu vou preservar, vou proteger Jerusalém por causa do meu filho Davi. Um filho pecaminoso, um filho que fez coisas horríveis contra os próprios soldados leais dele. Qual foi a diferença entre Davi e Jeroboão? O que foi? Porque um pecando, Deus disse, mas mesmo assim, eu vou preservar um remanescente. Por que é que quando o outro pecou, Deus disse, eu vou destruir a tua casa? E vemos que foi por causa da resposta deles à repreensão, à correção. Deus enviando a palavra dele até Davi, dizendo, você pecou. Ele disse, tem razão, Senhor. Estou errado, eu confesso, eu reconheço, eu preciso da tua misericórdia e graça. E o outro disse, sai fora. Eu não vou mudar, não. Eu não quero transformar a minha, não. Não me interessa no que o Deus da Bíblia está dizendo, não. E por coração, pescoço endurecido, foi destruído. A humildade, a postura de Davi fez que, mesmo que ele e vários filhos e netos reis dele pecaram, Deus não queria abandonar a ele. E Jeroboão, primeira geração do reinado, sendo família real, sendo rei, líder. E Deus disse, vou arrancar o trono da tua mão. Você não é digno disso. E qual foi a diferença? A humildade, o arrependimento no coração. Hoje em dia, há muitas pessoas que eles sabem que estão errados, eles sabem que não estão fazendo certo, eles sabem que há um melhor caminho, mas eles não se interessam porque eles não querem mudar, eles não querem ouvir, eles não querem se arrepender. Eles preferem continuar e correr à destruição e condenação eterna do que se arrepender, confessar o pecado e voltar para Deus. Meu amigo, se você quer arruinar a sua vida e a vida dos teus filhos e seus netos, se você quer trazer uma maldição sobre a tua vida e a tua família, quando Deus chama a tua atenção, ignora a Ele, dá as costas a Ele, não se arrepende, e você garante que o julgamento e a ira de Deus cairá sobre você e sua família nas próximas gerações. Você quer evitar a arruinação? Quando Deus te repreende, reconheça que Ele tem razão. Ele é verdadeiro. Você e eu não. E a melhor coisa a fazer quando Deus chama a nossa atenção é concordar com Ele. Confessar o nosso pecado
e pedir e buscar e aproveitar da misericórdia e a graça de Deus. O Deus da Bíblia é justo. Ele cobrirá o pecado fortemente. Mas Ele é um Deus misericordioso. Ele não se deleita na morte do ímpio. Ele dá a oportunidade ao ímpio se arrepender do seu mau caminho e buscar a Ele. Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Deus quer nos salvar. O salário do pecado é a morte. E há muitas pessoas que eles fecham a mão e dizem a Deus, você não vai falar comigo assim, não. Aquela pessoa garante a condenação própria deles. Davi, que vergonha aquele pecado. Mas ele confessou e rogou a Deus pelo perdão, a reconciliação, a restauração. E Deus o concedeu. Jeroboão disse, eu não quero ouvir isso, mata aquele profeta. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho interesse para isso, eu sou quem manda aqui. E Deus disse, agora eu vou destruir a tua casa. Que seja, Jeroboão, você vai morrer. Jeroboão, não vou permitir os seus filhos tomar o trono e ficar no seu lugar. Todos os homens vão morrer lá no campo. Ninguém vai lembrar da tua casa. Eu vou cortar a sua linhagem. Por que tão forte? Porque endureceu o coração quando Deus chamou a atenção dele. Meu amigo, você não quer tampar os ouvidos quando Deus te chama a arrependimento. O preço do pecado é condenação eterna, separação eterna do Deus justo. Mas Ele fez um caminho. Jesus Cristo é o caminho. E Ele está disposto a nos perdoar, nos purificar e adotar na família dele. Mas nós precisamos ser humildes, honestos, arrependidos do nosso mau caminho. Quem ignora aquele aviso será destruído. Você está ouvindo? Você acha que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser e você nunca vai pagar o preço? É tolo aquele ponto de vista. É nisso. Ouça a voz de Deus te chamando ao arrependimento. Clama a Ele. Peça perdão. Peça que Ele entre no teu coração e purifica o teu coração. Que Ele salva a tua alma. A graça de Deus é abundante, mas chegará o dia que a oportunidade de receber a graça e aproveitar vai acabar e entraremos na eternidade despreparados e condenados para sempre. Não endurece teu coração. Não tampa os ouvidos. Aproveita da misericórdia e a graça de Deus. Muito obrigado pelo tempo. Precisando, se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco, por favor. Deus os abençoe. Até mais.